No tema de número 1019, o STF decidiu sobre as regras de aposentadoria dos policiais civis. Estava em discussão especialmente a aplicação do direito à integralidade e à paridade para esses agentes públicos. Antes de a gente prosseguir, então, é importante relembrar o que é paridade e integralidade. A integralidade significa que o servidor público vai se aposentar com a mesma remuneração que ele tinha quando estava na atividade. A paridade, por sua vez, ela garante que, após a aposentadoria, ele terá aumentos nos seus vencimentos, ou melhor, nos seus proventos, na mesma proporção que os servidores na atividade venham a receber aumentos. Então, quando se dá um aumento para alguém na atividade, quem está na inatividade também vai receber o mesmo aumento, certo? E a integralidade e a paridade, elas existiram até a emenda constitucional número 41, e que encerrou isso. Na verdade, a emenda 41 dispôs que a integralidade continuaria, ou melhor, seria aplicada para todos aqueles que ingressaram no serviço público até o momento em que for instituído o regime de previdência complementar, que no caso da União é o chamado FUNPRESP. Que isso veio acontecer, o FUNPRESP foi instalado na segunda metade do ano de 2013. Então, aqueles que entraram no Serviço Público Federal após a implantação do FUNPRESP passaram a ter os proventos da aposentadoria limitados ao teto do regime geral de previdência, com a possibilidade de contribuir para o regime de previdência complementar. Para os que já estavam no serviço público antes disso, aí tem a opção de ficar no regime integral e aí se aposenta com proventos do mesmo valor da remuneração que vinha recebendo pelo exercício do cargo. E quanto à paridade, houve o encerramento, como eu disse, e, no entanto, foram estabelecidas regras de transição. Então, os servidores que preenchem os requisitos daquelas regras de transição, não vou entrar aqui no detalhamento disso, porque acabaria alongando demais o vídeo, mas aqueles servidores que ingressaram no serviço público nas hipóteses definidas pelas regras de transição, eles vão continuar tendo a possibilidade de se aposentar com direito à paridade. E aqueles que se aposentam sem ter direito à paridade vão ter os proventos da aposentadoria reajustados pelos índices aplicáveis aos reajustes dos servidores públicos aposentados. Normalmente é aplicado o índice do INPC. Dito isto, é importante a gente ver como a Constituição Federal passou a tratar sobre a aposentadoria para os ocupantes de atividades de risco. Primeiramente, o artigo 40 da Constituição, no seu parágrafo 4º, na redação dada pela emenda constitucional 20, ele dispunha que vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias, salvo nos casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Uma redação semelhante, foi aplicada pela emenda constitucional 47, 2005, que passou a prever expressamente que é possível que lei complementar estabeleça requisitos e critérios diferenciados para os que exercem atividades de risco, e aí, entre estes, incluídos também os policiais civis. E a emenda constitucional 103 de 2019, que é a última reforma da Previdência, estabeleceu que a lei complementar pode alterar a idade e o tempo de contribuição em caso de aposentadoria de pessoas que exercem atividades em condições especiais. Portanto, mudou aqui o regramento, porque antes se falava em requisitos e critérios diferenciados, e agora se fala apenas em idade e tempo de contribuição. E a gente vai ver que para o STF isso faz toda a diferença. Então, voltando aqui ao mapa mental, a gente vê que a emenda constitucional 103 de 2019 fez algumas alterações, além de ter tirado aquela expressão requisitos e critérios diferenciados, também passou a vedar a concessão de aposentadoria especial, portanto, com critérios de idade e tempo de contribuição diferenciados por categoria profissional. Portanto, agora é necessário que estejam presentes os agentes nocivos que autorizam a concessão
da aposentadoria especial. Quanto aos policiais, foi prevista uma norma de transição, de forma que aqueles que já tinham ingressado no serviço público ao tempo da edição da Emenda Constitucional 103 de 2019, continuaram podendo se aposentar na forma da Lei Complementar 51 de 85. Sobre a Lei Complementar 51 de 85, a sua redação originária, ela falava na aposentadoria em 30 anos e com redução para 20 anos, no caso de atividades estritamente policiais, e a partir de 2014, com a Lei Complementar 144, houve uma alteração para reduzir o tempo de contribuição das mulheres para 15 anos, no caso de atividades estritamente policiais, ou de 25 anos nas demais atividades. E o STF tem dado interpretação de que essa norma se trata de uma lei nacional, também já decidiu que ela foi recepcionada pela Constituição Federal, então os entes subnacionais, estados especialmente, vão ter que observar essa norma ao fazer a regulamentação, sem prejuízo deles poderem trazerem outras regras, mas respeitando o que está na Lei Complementar 51 de 85. E, como eu disse, ela vai ser aplicável apenas até a Emenda Constitucional 103, com aquela ressalva da regra de transição que manteve a aplicação para as pessoas que já tinham ingressado no serviço público anteriormente à Emenda Constitucional 103. Agora, a Lei Complementar 51 de 85, ela não trata apenas sobre os requisitos de elegibilidade, porque ela também dispõe que os proventos serão integrais. E aí, o que é que acontece? O STF disse que, como pela redação do artigo 40, parágrafo 4º, até a Emenda Constitucional 47 de 2005, dispunha que a lei complementar poderia estabelecer requisitos e critérios diferenciados, isso incluiria não apenas os requisitos de elegibilidade, mas também a renda mensal. Ou seja, como a Lei Complementar 51 de 85 prevê a integralidade, ela, com a autorização do artigo 40, parágrafo 4º, era o suficiente para permitir o pagamento de aposentadorias integrais para policiais civis, ainda que eles não estivessem nas regras de transição da Emenda Constitucional 41 de 2003 ou da 47 de 2005. Portanto, para eles não era aplicável esse encerramento aqui da integralidade. Mas, como vocês viram, a redação da lei fala apenas em integralidade aqui, só em proventos integrais, não fala em paridade. E por isso mesmo que o STF decidiu que o policial civil apenas haverá a paridade se houver previsão em lei complementar do respectivo ente ao qual ele é vinculado. Então, por exemplo, no caso concreto, era um policial civil de São Paulo, que aí a lei complementar 51 garante a integralidade, mas a lei do Estado de São Paulo não prevê a paridade, pelo que o STF afastou a paridade para esse policial civil, que era o autor da ação. Então a gente tem os seguintes, quanto aos exercentes de atividades de risco antes da Emenda Constitucional 103 de 2019, o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição já permitia que lei complementar estabelecesse, além de requisitos diferenciados para se aposentar, também regras distintas que podem ser inclusive da integralidade ou paridade. E aí, como eu disse, para os policiais civis, há a previsão na Lei Complementar 51 de 85 da integralidade. Da paridade vai depender de uma lei do respectivo ente do policial civil. Quanto ao período posterior à Emenda Constitucional 103 de 2019, a gente viu que o artigo 5º dessa emenda manteve para os que já ocupavam o cargo a aplicação da Lei Complementar 51 de 85. No entanto, o STF não chegou ainda a enfrentar se a referência à aplicação da Lei Complementar seria suficiente para pagar com integralidade o provento de aposentadoria, uma vez que agora o artigo 40 da Constituição já não fala mais em requisitos e critérios diferenciados. Isso é uma questão que o STF provavelmente vai enfrentar no futuro. Nesse caso aqui, vocês vão ver que a tese fixada foi clara quanto à situação anterior à Emenda Constitucional 103. E, no caso, o STF ainda citou alguns precedentes, que eu vou falar aqui brevemente, os números dos julgados estão aqui na tela, são precedentes no sentido de que a Lei Complementar 51 de 85 foi recepcionada pela Constituição de 88 e que isso autoriza o pagamento de proventos integrais e também de paridade se houver previsão na Lei Complementar
estadual. Então vamos passar aqui a leitura da tese fixada, que depois eu vou decompor para vocês. O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar 51 de 85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da Emenda 47 de 2005, ou enquadrar-se na exceção prevista no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional 103 de 2019, atinente ao exercício de atividade de risco. Decompondo, então, a gente tem o seguinte: a decisão aqui tratava apenas sobre aqueles que preencheram os requisitos para aposentadoria anteriormente à Emenda Constitucional 103, certo? Para a situação posterior, como eu disse, não foi analisado aqui. Para os que preencheram antes da Emenda Constitucional 103, os requisitos de elegibilidade estão na Lei Complementar 51 de 85 e o cálculo será pela integralidade para todos e da paridade apenas se previsto na Lei Complementar do respectivo ente. E, para isso, é irrelevante se ele cumpriu ou não as regras de transição das emendas 41 e 47. Mas, evidentemente, que se ele também preencher os requisitos das regras de transição dessas emendas constitucionais, aí vai ser um motivo a mais para ele ter direito à integralidade ou até à paridade, ainda que, eventualmente, não tenha previsão na lei complementar, né? Porque aí a previsão seria a da Constituição Federal mesmo, ou as das emendas constitucionais. Mas, enfim, o que o STF deixou claro é que o direito à integralidade não depende do preenchimento das regras de transição. E é isso, espero que tenha ficado claro para vocês. Se gostaram desse conteúdo, considerem se inscrever no canal e clicar no botão de curtir. Muito obrigado e até a próxima.